Bom dia a todos, vamos dar início a mais uma análise Trader Pro para o dia 24 de junho, começando pelo Ibovespa. Ibovespa que fez dois candles de reversão em cima da resistência em 65.500 pontos, fez um doji lápide anteontem e a expectativa ontem era de perda dessa mínima e uma correção mais acentuada. Aconteceu a perda da mínima, chegamos a recuar no intraday, mas o mercado na parte da tarde virou e acabamos fechando na máxima do dia. Esse candle aqui não diz nada pela posição onde ele está. Na verdade ele pode até ser uma espécie de enforcado, mas eu não acredito numa correção tão forte como eu esperava anteriormente. Vamos agora analisar outros papéis e outros mercados. Dow Jones fez um candle de reversão, um doji em cima do suporte formado por topo anterior rompido. Média móvel de 21 passa logo embaixo. Existe uma expectativa de retorno desse movimento de alta, fazendo um pivô de alta mais claro. Ativo ainda numa tendência indefinida. Note que tem um fundo anterior mais baixo e um rompimento do topo anterior. Um pivô de alta no rompimento em torno de 10.400 pontos daria uma cara mais clara a esse gráfico. Seguindo em frente, Petri 4, ativo que ontem arrastou o índice. O Ibovespa teria um comportamento muito melhor se não fosse o desempenho das ações da Petrobras. Ativo em clara tendência de baixa, fez um novo pivô de baixa ontem ao perder esse fundo em 28,80. Nova zona de suporte agora em 26,30. Existe uma expectativa de correção, talvez não vá até os 26,30, mas a expectativa no momento é de mais quedas. Ativo em tendência de baixa, então não se pensa em compras. Seguindo em frente, mais um papel de grande peso no índice, Vale 5. Se encontra no meio de uma congestão entre 39,70 nesse suporte e 42,90 que é a resistência. O rompimento dessa resistência forma um pivô de alta mais clara e geraria uma entrada. Porém, o novo teste dessa zona de suporte em 39,70, com o candle de reversão, poderia também gerar uma nova oportunidade. CSNA3, ativo em congestão também, um pouco mais atrasada que as demais grandes siderúrgicas, como Gerdau e Usiminas. Um tipo de congestão interessante, estreita, deixa um fundinho aqui por volta de 26,90 e pouco. Existe uma resistência em 27,94. O fundo está em 26,60 e uma resistência em 27,95 mais ou menos. O rompimento dessa resistência com um candle de força, com volume, daria uma ótima oportunidade de entrada. Mais um papel, siderurgia, Usiminas, Usim 5. Teve um bom desempenho ontem, ativo em tendência ainda um pouco indefinida, já que não fez um pivô de alta clara, fez um fundo abaixo do fundo anterior e em seguida rompeu esse topo. Então é um ativo ainda em tendência não muito clara. De qualquer modo, vem mostrando força. Quase testou ontem a resistência formada por um suporte anterior na região de 49,60. Mais alguns papéis agora de menor liquidez. Huggin 3 fez um rompimento muito interessante aqui, com o candle com bastante volume, fechando na máxima do dia. Porém, em seguida voltou a recuar e ontem fez o pullback até essa zona de topo rompido. Para os swing traders mais arrojados, já tinham colocado as ordens de compra por aqui, já entraram e já deixaram os stops abaixo da mínima de ontem. Foi um trade interessante, visto que ele se recuperou no intraday.
Pose 3, mais um papel também de menor liquidez, também fazendo um movimento interessante, fez rompimento de resistência, fez alguns candles de força e teve 4 dias de recuo, e ontem formou um doji, um candle de reversão, se aproximando dessa zona de 17,20, que é uma zona que agora funciona como suporte, uma região de topo anterior rompido, e a média móvel de 21 também passa por aqui. O ideal seria que corrigisse um pouquinho mais e rompesse a máxima de um candle de reversão. Porém, se romper a máxima desse doji de ontem, para mim já dá uma entrada com menor capital, mas daria uma entrada interessante. Para fechar, RPMG4, papel que ontem abriu em gap de alta, após testar a média móvel de 9, vem forte tendência de alta e rompendo resistências, e abriu em gap de alta e com um volume absurdo, fechou com 29% de alta. E nada a fazer no momento, mas é um papel interessante para se ver como um gap, ele, se nós soubermos operá-lo, como ele é interessante para tomada de posições. Bom, por enquanto é isso, nos vemos ao longo do dia no chat e no fórum. Bom dia e ótimos trades a todos.